Advogada de funcionária da AFASC, acusada de desvio de carnes que deveriam alimentar crianças que estudam nas creches da instituição, afirma categoricamente que sua cliente é inocente. Governo saiu vitorioso no maior embate político do ano. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado no Senado. Convênio entre Prefeitura e Receita Federal visa evitar sonegação fiscal. Ciência comprova: deficiência de um hormônio no organismo de uma criança pode atrasar o seu crescimento. Escola Estadual Marechal Rondon poderá ser municipalizada em Criciúma. E no esporte, Daniel Costa afirma que Tigre ainda está vivo na Série B e que depende das próprias forças para reagir no campeonato. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O caso do suposto desvio de carnes das creches da AFASC continua repercutindo. Após o pronunciamento do delegado responsável pelas investigações, a advogada da funcionária da AFASC, acusada de lesar a instituição, também se manifestou. A profissional afirmou categoricamente que sua cliente é inocente. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Segue repercutindo o caso de desvio de merenda escolar em Criciúma. A Polícia Civil continua com as investigações que levaram nessa semana à prisão de 2 pessoas em Criciúma após a apuração de venda de carne que era desviada da AFASC. Segundo o delegado responsável pelo caso, na última segunda-feira, uma nutricionista da instituição e uma taxista foram presas. As 2, que já estão em liberdade, negaram as acusações. De acordo com as informações que nós colhemos, a receptadora ela disse que não sabia da proveniência que o produto era de origem lícita, mas que ela recebeu o produto e revendeu. Já a funcionária, ela negava todo o tempo. Segundo o delegado, a investigação apurou que a nutricionista estaria desviando as carnes de uma cooperativa que fornecia para a AFASC. Os produtos eram entregues a uma taxista como pagamento de uma dívida e a taxista revendia os produtos. Mas a advogada da nutricionista nega a participação dela no esquema. Ela é inocente, não cometeu nenhum crime, não prejudicou a AFASC em nenhum momento. Toda essa confusão que vem acontecendo em torno do nome dela vai ser explicado. A origem da carne apreendida na casa da outra conduzida também vai ser explicado. Mais importante ressaltar que não houve desvio de merenda, seja de carne ou de qualquer outro gênero alimentício por parte da minha cliente da AFASC. Um dos pontos levantados pela Polícia Civil foi que o transporte da carne era feito com veículos particulares e até de terceiros, como era o caso dessa taxista que foi alvo da investigação. A advogada conta que havia sim o envolvimento de carros particulares no transporte de produtos da AFASC, mas reafirma que isso não caracteriza um esquema de desvio. Isso vinha acontecendo há bastante tempo. A minha cliente já havia solicitado uma solução quanto a isso. Por falta de orçamento não foi possível. Esse remanejamento em carros particulares ou da AFASC era feito porque o contrato com a cooperativa que fornece os alimentos incluía um único frete, que seria uma entrega mensal, mas não há estrutura física para armazenar uma entrega só. Então, o frete era feito pela cooperativa com a maior carga possível, era distribuído entre algumas creches, as que possuíam maior capacidade de armazenamento ficavam com maior quantidade de alimentos e depois isso ia sendo remanejado. Esse remanejamento era feito por motoristas da AFASC. Quando eles não estavam disponíveis, eram feitos com os carros particulares de alguns funcionários. Quando também não estavam disponíveis, aí sim era feito com taxistas, não só com essa conduzida de segunda-feira, como outros, e também motoristas de aplicativo de transporte.
A advogada afirma que acompanhou os depoimentos tomados pela Polícia Civil nessa semana. Ela tem ciência de que a outra investigada afirmou que recebia as carnes da nutricionista. Mas a advogada nega essa versão e afirma ainda que a taxista se contradisse nos depoimentos. Eu acompanhei os depoimentos na segunda-feira enquanto o auto de flagrante era lavrado. A outra conduzida deu 3 versões para o fato. Em um primeiro momento ela disse que a carne ela ganhava da nutricionista em alguns momentos. Outra vez, ela, no mesmo depoimento, disse que havia comprado a carne da nutricionista e em um terceiro momento disse que havia recebido em pagamento pelas corridas de táxi. Minha cliente nega absolutamente isso, diz que todas as corridas prestadas pela taxista foram pagas em dinheiro e nada da FASC absolutamente foi desviado. Sobre a situação que levou à prisão no início dessa semana, a advogada garante que sua cliente não estava envolvida em algo que configurasse o flagrante. A minha cliente estava na cooperativa para buscar alguns documentos quando o delegado chegou para diligenciar. Não sei exatamente o que o delegado havia ido lá fazer, mas enfim, ele estava em alguma diligência. Ele possuía um mandado de busca e apreensão para a residência da taxista. Encontrando a nutricionista na cooperativa, convidou-a para ir até a casa da taxista e lá encontraram os 50 quilos de carne, momento em que ele prendeu as duas em flagrante. Ocorre que, como a nutricionista estava na cooperativa e não tinha nenhuma vinculação com a carne do local que estava na casa da taxista, eu pedi o relaxamento da prisão em flagrante, por ela não se encontrar em estado de flagrância. O juiz da primeira vara criminal concordou comigo e relaxou a prisão. Segundo o delegado, a taxista pode ser enquadrada no crime de receptação qualificada com pena de 3 a 8 anos de reclusão. Já a nutricionista, em função de ter atividade ligada à gestão pública, pode ser enquadrada no crime de peculato, que tem pena de 2 a 12 anos. A advogada reafirmou a inocência da nutricionista e informou que está trabalhando para comprovar isso nas investigações. Os próximos passos, eu estou tentando obter acesso à investigação completa. Ontem eu estive na delegacia, não consegui, o delegado não estava. Além disso, uma testemunha entrou em contato comigo, uma pessoa que ainda será rolada como testemunha entrou em contato comigo por telefone e levantou algumas possibilidades que nós conversaremos melhor pessoalmente, mas dando no sentido de que houve uma denúncia anônima por parte de um fornecedor que estaria descontente com a atuação da nutricionista e que gostaria de ser o fornecedor exclusivo da FASC. Mas que por ocasiões de preço e qualidade de produtos, quando ela fazia a cotação dos gêneros para serem adquiridos via compra direta, ele acabava sendo preterido. E então gerou esse descontentamento que pode ter gerado essa denúncia anônima por parte dele e acabou envolvendo a nutricionista nesse problema. O governo saiu vitorioso no maior embate político do ano. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado no Senado com amplo apoio. Os parlamentares ainda vão analisar alguns destaques. Com a aprovação da reforma, ficou decidido que a idade mínima para a aposentadoria de 65 anos fica para os homens e 62 anos para mulheres. Segundo a equipe econômica, a aprovação da matéria era a grande prioridade para o ano e pode favorecer o equilíbrio das contas públicas e também atrair mais investimentos para o país. Logo pela manhã, senadores da Comissão de Constituição e Justiça se reuniram para analisar as últimas emendas propostas no segundo turno da reforma da Previdência. Apenas mudanças que alterariam a redação do projeto foram aceitas. A maior parte das emendas analisadas neste relatório não podem ser acolhidas por consistir em alterações de mérito, não meramente de redação. A reunião durou apenas 30 minutos. 4 emendas foram aceitas. A votação do relatório foi realizada de forma simbólica, graças a um acordo entre os partidos de base e oposição. Aprovado o relatório com os votos em contrário do senador Fabiano Contarato, as bancadas de oposição, que tem alguns senadores que estão na CAI, se eu nominá-lo, eu vou deixar de nominar os demais. Então fica a bancada do PT, Rede, senador Fabiano Contarato com voto em contrário. Portanto, está aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável às emendas de
redação. Com o parecer favorável da comissão, a PEC da Previdência seguiu para o plenário do Senado. No final da tarde, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, declarou o início da ordem do dia. Parlamentares se revezaram em discursos contra e pró-reforma. A mera expectativa de aprovação dessa PEC hoje já fez com que nos últimos dias, por exemplo, a nossa Bolsa de Valores atingisse índices de negociação recordes. Mais de 107 mil pontos chegou a atingir a Bolsa de Valores ontem e hoje já superou essa marca, mais um recorde. E qual é a tradução disso? A tradução é que o Brasil está ganhando em credibilidade, em confiabilidade. Quero ainda, senhor presidente, dentro do tempo, lembrar das aposentadorias especiais, porque ligam, a Câmara diz, só pode se aposentar com 20 anos quem trabalha, por exemplo, metalúrgico, 25 anos, porque a área é insalubre, mas vincula 60 anos. Vai começar a trabalhar com 40? O país precisa de governança pública, baseada no pilar da economicidade e da eficiência. É um desafio que deve incumbir a todos nós. E num momento como esse, é papel do Senado Federal, com a responsabilidade que tem com o país, votar uma matéria que sinaliza o nosso compromisso com o orçamento público, com as gerações atuais e com as futuras gerações. Na votação em segundo turno, já não é mais possível inserir uma nova emenda na reforma da Previdência. Para que a PEC não retorne para ser revista na Câmara dos Deputados, os senadores só podem retirar partes do texto por meio de destaques. Depois de quase 3 horas de sessão, no início da noite, por 60 votos a 19, o texto base da reforma foi aprovado. Encerrada a votação. Antes de proclamarmos o resultado da votação, eu gostaria de rapidamente registrar e agradecer a presença, em nome do ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, que vem ao plenário do Senado Federal em sinal de respeito a essa casa, em sinal de reconhecimento a esta casa e, em nome do ministro Paulo Guedes, cumprimentar toda a sua equipe, ministro. O Senado da República, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, enfrentou este ano uma das matérias mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais importantes para a nação brasileira. Obrigado a todos os senadores pela paciência e hoje o Senado Federal demonstra grandeza com a votação dessa matéria. Parabéns a todos e a todas. Vou proclamar o resultado. Plim, plim. Votaram sim 60 senadores, votaram não 19 senadores. Está aprovado o texto base. Os senadores ainda debateram sobre 4 destaques. Agora, o projeto deve ser promulgado e então seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Os pontos da reforma que precisam ser melhorados serão debatidos na PEC paralela, onde já estão inclusos municípios e estados na reforma da Previdência. Nesta quarta-feira, uma reunião da CCJ debaterá as emendas da PEC paralela para que ela possa seguir para o plenário do Senado. A previsão é de que essa proposta seja votada ainda na primeira quinzena de novembro. A seguir, convênio entre a Prefeitura e Receita Federal visa evitar sonegação fiscal. Uma parceria entre o governo de Criciúma e a Receita Federal tem por objetivo diminuir a sonegação fiscal na cidade. Entenda melhor essa história através da reportagem da jornalista Débora Correia.
Uma parceria entre a Prefeitura de Criciúma e a Receita Federal deve reduzir e até evitar as sonegações na cidade. Trata-se de um acordo que irá permitir que o setor de auditoria tributária da Prefeitura tenha acesso a informações cadastrais e econômico-fiscais dos contribuintes, para realizar vistorias mais amplas. É um convênio não oneroso, né? O termo correto seria convênio de cooperação técnica, firmado entre o Fisco Municipal, Criciúma, e a Receita Federal, e ele permite a troca de informações econômicos, fiscais, cadastrais e a fiscalização mútua de tributos entre os dois entes. O fiscal explica que o convênio deve auxiliar os dois lados. Tanto a Prefeitura quanto a Receita Federal poderão ter acesso a dados que auxiliem nas fiscalizações. É um convênio de duas vias, então da mesma forma que a Receita Federal se dispôs a fornecer informações de interesse do município, o município também se dispõe a fornecer informações que eventualmente tenham interesse para a fiscalização dos tributos federais. Segundo o fiscal de Rendas e Tributos da Secretaria da Fazenda, a parceria com o órgão é mais uma ferramenta que deve potencializar o trabalho dos auditores no combate às sonegações. Quando nós fazemos as nossas fiscalizações, a gente sempre precisa de um cruzamento de informações, é uma coisa que potencializa as nossas auditorias, nossas fiscalizações. O contribuinte ele declara determinado valor para a prefeitura de uma prestação de serviço, por exemplo. E aí a gente, com esses dados agora da Receita Federal, a gente pode dizer, por exemplo, ok, tem um determinado dado aqui para a prefeitura e ele informou um valor 2 vezes maior para a Receita Federal. A gente vai poder falar, opa, peraí, aí tem alguma inconsistência. E aí sim, abrir uma auditoria e ver. Realmente faz sentido essa diferença? Tem alguma justificativa? Se tiver, não tem problema, nada será tributado, nada será multado. Ou não, realmente temos indícios de sonegação fiscal. Então, esse é um exemplo de como esse convênio vai poder ser utilizado, né? O fiscal reforça ainda que esse convênio leva também a um trabalho de educação fiscal. A orientação é para que as pessoas que sabem que possuem irregularidades procurem seus contadores, façam as retificações devidas e recolham essa diferença antes que se inicie uma auditoria em sua empresa. A partir desse convênio, a partir das informações que a gente vai ter acesso agora da Receita Federal, a gente gostaria, né, que os contribuintes, que as empresas se reunissem com seus contadores, que eles próprios verificassem em primeiro lugar as suas declarações. Está tudo certo? A gente declarou tudo corretamente? Não tem problema, não precisa fazer nada. Numa eventual fiscalização, o fisco vai ver isso, vai encerrar a fiscalização, não vai ter multa, não vai ter tributação, esse é o nosso objetivo. Mas se ele já sabe que em determinado mês, por algum motivo, fez alguma coisa errada, fez alguma declaração incorreta, alguma declaração a menor, a gente pede que eles já se adiantem e façam essas retificações, podem vir na prefeitura, tirar dúvidas, entender como funciona, ou como é que faz para retificar no sistema, que venham à prefeitura ou façam isso diretamente com o seu contador, porque esse convênio vai permitir que a gente tenha mais acesso a mais informações. E se nós fizermos isso via fiscalização, via uma auditoria tributária, é muito pior porque tem a questão da multa. E a multa, nesses casos, para indícios de sonegação, ela é bem pesada. E não são só empresas que estão sob os olhares dos fiscais. Pessoa física também tem que estar com os tributos em dia. Todo mundo que presta informações para o município, seja um CNPJ de empresa, seja o CPF via um contribuinte pessoa física, tem que ficar atentos. Porque se você presta alguma informação, você paga algum tributo para a prefeitura, você é passível de fiscalização. O convênio firmado entre Prefeitura e Receita Federal não tem data de encerramento e deve continuar por muito tempo, já que é vantajoso para os dois lados. Como é um convênio não oneroso, ele é por prazo indeterminado e se alguma das partes quiser rescindir, não tem nenhum problema, mas como só tem vantagens, não tem ônus para nenhum dos lados, imaginamos que o convênio vai viger por muitos e muitos anos. A deficiência de um hormônio no organismo de uma criança pode atrasar o seu crescimento. Muita gente não sabe que existe tratamento que é oferecido, inclusive pelo SUS. E não adianta apenas achar que o filho não está crescendo. Se levar ao médico, poderá ter certeza ou tirar essa ideia da cabeça. Se tem uma coisa que não falta no Yuri, é autoestima. O menino de 13 anos de idade já tem tamanho de gente grande. Você consegue, exemplo, trocar uma luz, exemplo, ajudar o pai, essas coisas. E
tipo, ninguém roubar seu pé, essas coisas, tênis. O motivo de tanto orgulho é que ele nem sempre foi alto desse jeito e sofria por ser o mais baixinho da turma. Eles me chamavam de toquinho, de pequenininha, era muito ruim. Aí eu falava, eu tenho 13, 14. Aí quando eu vou falando minha idade, eles continuam me chamando, falando essas coisas. Eu, não gostava. A mãe do Yuri achava que era normal o menino demorar para crescer, mas descobriu com a pediatra que não era bem assim. Ela falou assim, ele está com algum problema de hormônio. Então, foi feito os exames e realmente detectou que ele estava sem produção do hormônio de crescimento. E aí ela indicou para ir correndo na médica, né, na endócrino, referente à parte de crescimento, e foi. O Yuri estava fora da curva de crescimento, que são esses gráficos que mostram a altura e o peso que a criança e o adolescente devem ter. O menino passou por vários exames e a endocrinologista pediátrica descobriu que ele estava com falta do hormônio do crescimento. O tratamento é a reposição do hormônio de crescimento, também conhecido como somatropina, né? E é injetável, subcutâneo, ele é parecido com uma insulina, só que você aplica uma vez, né, à noite, né, todos os dias. E aí até a gente conseguir fechar essa cartilagem de crescimento e atingir uma estatura adequada. O GH, conhecido como hormônio do crescimento, é produzido por uma pequena glândula do nosso cérebro. Ele é responsável pelo crescimento e espessura dos ossos. A falta ou o excesso de GH podem levar ao distúrbio do crescimento. Segundo os médicos, é importante acompanhar e medir o peso e a altura da criança para saber se está tudo bem e evitar problemas futuros. Caso seja diagnosticada a falta do hormônio de crescimento, é feita a reposição através de injeções. O Yuri cresceu 18 centímetros em 2 anos de tratamento. Até ficou mais alto do que a irmã mais velha. Ele chega todo com assim, peito todo aberto e tal, falando, ai, eu sou maior que a minha irmã é mais velha, eu sou maior do que ela, tô maior que o meu pai. Então ele tá todo orgulhoso. A família conseguiu o tratamento através do SUS. É importante o diagnóstico correto, porque o remédio, além de um custo alto, tem efeitos colaterais. Nem toda criança que é baixinha precisa de reposição hormonal. Tem muitos pais que querem ficar dando hormônio de crescimento para a criança crescer. Gente, não é assim. A genética é muito importante, o ambiente também, mas a genética também. Crianças que têm pais assim com estatura mais baixa, não adianta que não vão ter 1,90 m de altura, né? Os pais precisam estar atentos aos sinais de que o filho não está crescendo como deveria e fazer o acompanhamento médico. Manter uma boa rotina ajuda no crescimento saudável. O hormônio do crescimento ele é produzido durante a noite. Diversos estudos falam que a criança que dorme mal acaba crescendo mal. Mas também a gente sabe que a criança que dorme mal, ela tem ao longo do dia, ela se alimenta mal, ela é mais cansada, ela não faz todas as atividades necessárias. Isso acaba, assim, prejudicando o crescimento. E mesmo sabendo que a altura não é documento, Yuri sabe que às vezes ajuda. No caso dele foi super importante, porque saiu do banco reserva e hoje é titular do time de basquete de um bairro de São Bernardo do Campo. Na hora que eu joguei, eu acertei várias cestas, agora eu sou um bom do condomínio de cesta. Alto, bom jogador. É, tudo. A seguir, Daniel Costa afirma que Tigre ainda está vivo na Série B e que depende das próprias forças para reagir no campeonato. O Colégio Marechal Rondon, uma das mais tradicionais escolas estaduais sediadas no nosso município, Criciúma, poderá ser municipalizada. Confira.
Mais uma escola da rede estadual de ensino deve ser municipalizada em Criciúma. A informação vem da Secretaria de Educação da cidade. Segundo a secretária Roseli De Luca, a mudança já está assinada pelo secretário de Estado da Educação, Natalino Gione. Trata-se da escola Marechal Rondon, localizada no bairro Santa Catarina. Mas, apesar da discussão se estender já há alguns anos entre o Estado e o município, a informação sobre a municipalização da escola causou descontentamento. Nesta terça-feira, representantes da comunidade escolar procuraram a Câmara de Vereadores de Criciúma para reclamar. Eles alegam que faltou diálogo com a população. Mas, segundo a secretária municipal, houve sim uma reunião entre a Gerência Regional de Educação e a comunidade para explicar a transferência. Inclusive, boa parte dos professores efetivos já foram realocados. A secretária reforça ainda que assim que for formalizada a municipalização, o município deve realizar uma ampla reforma no espaço, assim como foi feito no Luiz Lazarim, que também foi municipalizado. Com a migração ao município, a Marechal Rondon receberá alunos da escola Jovito de Campos, do bairro Lote 6, que tem uma estrutura muito menor. A ideia é que a Jovito se transforme em uma creche para atender a demanda de educação infantil daquela região. A etapa agora é de formalização da municipalização. O município aguarda que o Estado envie documentos para a Câmara aprovar, permitindo as reformas na escola. Bom, agora vamos de esporte. O Criciúma vive uma situação dramática na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sem vencer a 5 jogos, o Carvoeiro precisa dos 3 pontos sábado em Florianópolis, quando enfrentará o Figueirense. O meio-campista Daniel Costa afirmou que o Tigre não está rebaixado e que o Carvoeiro depende das próprias forças para reagir na competição. Ele é um dos mais experientes do elenco do Criciúma. Daniel Costa sabe que o momento que o Tigre atravessa no campeonato é para lá de complicado. Porém, o jogador exorta quem aponta o tricolor como rebaixado. Para ele, o Carvoeiro está vivo na Série B e depende apenas de si para reagir no campeonato. E a resposta, segundo Daniel, precisa ser dada já no clássico de sábado contra o Figueirense. É um jogo especial, mas também sabemos que caso venha a dar errado, a gente não pode achar que vai ser o fim do mundo, porque depois vai ter mais 7 jogos ainda. E como você falou, né, ainda depende só da gente, né, por tudo que aconteceu até aqui já, né, no campeonato, a situação que a gente está. Então é nisso que a gente tem que se apegar, porque depende só das nossas forças. Sabemos que para muita gente já não tem mais esperança de que nós já caímos, mas nós ali dentro, jogadores, comissão, diretoria, né, todos estamos bem conscientes, né, da fase, do momento, mas sabendo que com o trabalho, com os jogos que nós temos feito, a gente pode conseguir reverter essa situação. Mas Daniel está ciente das dificuldades. Para o atleta, a reação será possível, mas muitos obstáculos precisarão ser vencidos, ainda mais quando se enfrenta um adversário em plena recuperação na competição. Um jogo difícil, né? Um jogo onde eles vêm empolgados, né? Vêm confiantes, porque quando você consegue uma vitória numa sequência de resultados positivos, né? Que eles estão vindo aí de 2 vitórias, um empate, e ainda mais uma vitória como foi, né, contra o Paraná, né, um chute despretensioso, vamos dizer assim, que desviou, a bola entrou, e o jogo mesmo em si, várias bolas na trave, né, que eles tomaram e a bola não entrou, então acaba tendo uma confiança maior, né, e eles jogando em casa com o apoio da torcida, e pela fase que nós estamos vivendo, retrospecto, né, eles podem achar que o jogo já vai estar meio que ganho, né? Então a gente tem que ir lá bem preparado, bem conscientes e focados, mas sabendo que a gente tem condições de ir lá e conseguir vencer o jogo. E se um clássico já impõe dificuldades, a pressão da atual fase complica ainda mais o momento. Quando começa o jogo, nem tanto, né? Mas durante a semana não tem como, né? Ainda mais o clube, né? Que é o Criciúma. A estrutura que envolve, né? Tudo que envolve aqui o clube
desde categoria de base, futebol feminino, os funcionários, nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande para nós, né, caso vier a acontecer esse descenso. Então a gente pensa muito nisso, pensa também, né, na nossa carreira, nos nossos nomes, e não é fácil, né? A semana é complicada, mas nós mais experientes temos que segurar isso, né? Principalmente os mais novos, que a gente tem bastante garotos novos, né? O jeito é se doar ao máximo para reverter a situação do Criciúma no campeonato. O rebaixamento não estava nos planos nem do clube e muito menos da torcida. Fica difícil até para achar explicações. Não, realmente é difícil falar qual foi o erro, né? E a gente joga assim, né, contra os clubes, os times, e a gente sempre tem amigos, né? E os próprios esses companheiros falam, cara, como é possível você estar nessa situação, né? Mas são coisas do futebol que realmente não dá para explicar, né? São coisas que realmente é difícil, mas aconteceu, né? Estamos nessa situação e algo que a comissão tem falado bastante para nós é que no mínimo nós temos que deixar, né, o Criciúma onde nós encontramos, né? Então nós estamos com essa consciência, com esse pensamento, e como eu falei no início, né, depende ainda só da gente. Então procurar esquecer, né, o que passou, o que foi feito, e a partir desse próximo jogo, esses 8 jogos aí, pensar como um mini campeonato, e cada jogo uma final, para que a gente consiga aí no final todos aí estar alegres e tirar o time dessa situação. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.